Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso 5º, estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à educação. Em adição, determina no parágrafo único do mesmo dispositivo que normas para a cooperação entre os entes federados serão fixadas por leis complementares, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. A fragmentação das competências em matéria de educação entre os diferentes entes federados e o baixo nível de articulação entre eles têm sido apontados como fatores de ineficiência das políticas educacionais no Brasil e de manutenção das desigualdades em matéria de educação. Este é um trecho da justificação do projeto de lei número 235 de 2019, de autoria do senador Flávio Arnes, que é do Partido Podemos do Paraná, que institui o Sistema Nacional de Educação no Brasil nos termos do artigo 23, parágrafo único, e do artigo 211 da Constituição Federal. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. O programa desta semana, na verdade, é um especial sobre as iniciativas para a criação do Sistema Nacional de Educação. E, para isso, ouviremos o professor Carlos Abicalil, que é um profundo conhecedor do debate sobre o sistema e um entusiasta da necessidade de sua criação. E a nossa dica da semana é a 7ª reunião equatorial de antropologia, que acontecerá na Universidade Federal de Roraima e já abriu inscrições para participantes e propostas de grupos de trabalho. Vem comigo então, porque está começando Educação em Destaque. Comissão de Educação do Senado aprova a criação do Sistema Nacional de Educação. Na quinta-feira, dia 11, a Comissão de Educação do Senado aprovou, por unanimidade, o PLP 235 de 2019, que cria o Sistema Nacional de Educação. A matéria segue agora para decisão final em plenário e está em regime de urgência. E, uma vez aprovada no Senado, ela será enviada para análise na Câmara dos Deputados. Caso avance nas duas casas e seja aprovado nos próximos meses, ainda assim o sistema chega com pelo menos 5 anos de atraso, pois a sua criação ela deveria ter acontecido até junho de 2016, como previsto pelo Plano Nacional de Educação. E é essa omissão que o PLP, de autoria do senador Flávio Arnes, busca corrigir. De acordo com o texto aprovado, o Sistema Nacional tem o objetivo de alinhar e harmonizar políticas, programas e ações da União, dos Estados e dos municípios na área em articulação colaborativa. Entre as diretrizes do sistema estão universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, o que certamente concordamos todos nós, né? Erradicar o analfabetismo, também é uma necessidade, garantir equalização de oportunidades educacionais e articular os níveis, etapas e modalidades de ensino. O texto aprovado pela Comissão de Educação, na verdade, foi um substitutivo do senador relator Dário Berger, que é do MDB de Santa Catarina. Ele acrescentou aperfeiçoamentos à redação inicial ali do senador Flávio Arnes e incluiu trechos como que prevê a criação de comissões de gestores nos 3 níveis de governo. Na sessão que aprovou o substitutivo, o relator, o senador Dário, ele disse que o texto é resultado de muitas reuniões e conversas e que ele está bem próximo do consenso. Vamos abrir aspas para o senador Dário Berger.
Ele disse: "Não posso deixar de mencionar grupos que nos ajudaram a construir esse relatório desde o início, como secretários estaduais e municipais de educação, conselheiros, Fórum de Educação, a Confederação Nacional dos Municípios, o movimento Todos pela Educação. Estamos entregando um sistema nacional bem próximo do consenso." Fecha aspas. Para falar sobre a importância do Sistema Nacional de Educação para o Brasil e do que podemos esperar de um projeto sobre esse assunto aprovado pelo atual Congresso Nacional, o nosso convidado é o professor Carlos Augusto Abicalil. Mais conhecido como Carlos Abicalil, ele já foi o deputado federal mais votado de Mato Grosso, possui mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, a UNB, foi diretor da Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, tem experiência na área de administração, atuando principalmente nos seguintes temas: educação e Estado e sistema de ensino. Já foi presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, a CNTE, e membro da Comissão Executiva Mundial da Internacional da Educação, em Bruxelas, e atualmente é assessor parlamentar da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Em audiência pública realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados no dia 10 de setembro de 2019, que discutiu a criação do Sistema Nacional de Educação, o nosso entrevistado lembrou aos presentes que é de sua autoria, quando deputado federal, a Emenda Constitucional 59, que alterou no artigo 23 as leis complementares, em função de que um dos argumentos para não regulamentar a cooperação federativa era exatamente o tamanho da complexidade das linhas de ação do governo, que deveriam estar contempladas numa única formulação de lei complementar. Ele resgatou ainda ser o autor da alteração do artigo 214, levando à condição constitucional o Plano Nacional de Educação, que até então era uma disposição transitória da LDB. E aí o Plano Nacional passa a ser então o articulador de um Sistema Nacional de Educação prometido e, porém, até aqui não realizado. Professor Carlos Abicalil, é um prazer e uma honra receber o senhor para a nossa entrevista. Olá, Francisco, prezados ouvintes da Educação em Destaque. É uma alegria poder encontrá-los nessa ocasião em que se debate de maneira tão decisiva o complemento daquilo que falta ainda à regulamentação da Constituição, a formulação em lei complementar de um Sistema Nacional de Educação. De fato, é um tema complexo que merece muita atenção e muita energia nos próximos dias. Professor, na quinta-feira, dia 11, foi aprovado na Comissão de Educação do Senado o PLP 235, que cria o Sistema Nacional de Educação. O senhor é um lutador por essa causa e os seus mandatos foram marcados pela defesa da educação em geral, e a criação de um Sistema Nacional de Educação em particular parecia já estar no seu horizonte. Como o senhor recebe, então, a aprovação do sistema pela Comissão de Educação do Senado? Bom, o fato da Comissão de Educação aprovar um relatório substitutivo já é um passo bastante significativo, lembrando que a proposta de um Sistema Nacional de Educação aprovada na Emenda Constitucional 59 vincula diretamente o sistema à condição operativa de cumprir metas e estratégias definidas no Plano Nacional de Educação e tendo em vista, inclusive, um patamar de investimento público proporcional ao Produto Interno Bruto, pauta de longas décadas. Vamos nos lembrar que o Sistema Nacional de Educação foi proposto ainda nos anos 30 do século passado. O Brasil, em todo o hemisfério sul, é o único país latino-americano que não possui um sistema nacional regulamentado, é um país gigantesco, de uma importância fundamental, e que, evidentemente, vem dificultando a articulação das instâncias federativas no cumprimento das suas próprias responsabilidades. O projeto apresentado pelo senador Arnes no Senado, evidentemente, tem agora uma tramitação que avança sobre os projetos que estão tramitando na Câmara. Desde 2014 já circulava projetos também na Câmara dos Deputados. E, evidentemente, agora a posição de levá-lo ao plenário demandará um estudo bastante agudo das implicações que o texto tem e uma negociação política, de modo a que esse assunto não venha a estabelecer uma concorrência apenas temporal entre Câmara e Senado para saber quem terá a voz final em torno deste assunto. Evidentemente que é um tema que
evidencia assuntos de relação federativa, e sendo relação federativa também um dos aspectos que caracteriza a representação típica do Senado, que é a representação dos estados, é natural que os senadores tenham agora movidos também por um relatório aprovado na Comissão de Educação, o interesse de fazer avançá-lo. Eu tenho defendido emendas ao relatório, junto à nossa bancada federal, tanto na Câmara como no Senado, de modo a que o projeto seja aperfeiçoado e não trate apenas das relações entre estados e municípios, sem considerar, por exemplo, todo o universo que deve estar submetido da oferta privada de educação, da relação entre educação básica, ensino superior, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, que são aspectos fundamentais, e evidentemente tendo um acento de natureza de representação democrática, que inclua participação da sociedade civil e, evidentemente, salvaguardas importantes de que essa representação seja, inclusive, sobreposta no tempo aos poderes delegados de cada poder executivo, de cada tempo de mandato do poder executivo, tanto em âmbito nacional como de estados e municípios. É um projeto necessariamente complexo, é uma referência, portanto, que demandará muita reflexão, não pode ser um texto muito simplificado, e evidentemente tem que lidar nos tempos presentes com uma outra pressão gravíssima, que é do setor privado sobre o orçamento público, sobretudo nas questões relativas a concessões, a compra de serviços, assessorias, avaliação, planejamento, formação continuada, que estão aí visitando os orçamentos públicos para capturar recursos do poder público nas três esferas de governo e abocanhar um quinhão bastante expressivo daquilo que é o orçamento público obrigatório para o financiamento da escola pública, universal, gratuita, laica e de qualidade. Portanto, é um tema muito importante e desejo que o Senado possa, no debate que avança agora, também discutir as emendas que a bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição apresentou, e que na Câmara dos Deputados o relator Edilvan Alencar, que reúne vários projetos de iniciativa de deputados e deputadas, possa também ter atenção a essa tramitação e, quem sabe, depois do lançamento feito no mês passado, em solenidade na Câmara dos Deputados, fazer avançar alguma coisa que, como disse, não contemple apenas a relação formal entre as esferas de governo, mas que, sobretudo, tenha atenção ao conjunto da educação brasileira, ao setor privado, à educação superior, ciência, tecnologia e, evidentemente, a participação democrática de representação da sociedade civil. O artigo 13 da lei que instituiu o Plano Nacional de Educação indica que o Sistema Nacional de Educação deveria ter sido criado até 2016. Porém, isso não aconteceu até hoje. Na sua avaliação, o que explica o atraso na criação do Sistema Nacional? Provavelmente a primeira explicação que é devida é que o Brasil, por ser um país de natureza escravocrata e evidentemente de uma condição elitista, não valorizou desde o período colonial a oferta pública de educação como sendo, por um lado, dever do Estado, mesmo que monarquia naquele período, e direito da população. O reconhecimento da educação como direito veio tardiamente no caso brasileiro. Nós fomos o último país da América do Sul a proclamar a proclamar a independência, a ser republicano e a abolir a escravidão formal. E até o ano presente, até o presente momento, sequer regulamentamos um sistema nacional de educação. Como disse, já uma reivindicação tardia, nos anos 30 do século passado, afirmado mais de uma vez em legislação de diretrizes e bases da educação nacional, lamentavelmente sempre sucedida por um golpe de Estado ou uma ditadura. Foi assim no período de Vargas, foi assim em 1961, e agora vivemos o golpe em 2016, que evidentemente demonstra uma clara resistência de setores conservadores e oligárquicos em afirmar essa condição para o Estado Nacional brasileiro, tão gigante como é o nosso, com tanta desigualdade ainda presente no cenário tanto nacional como regional e intra-estadual, e que evidentemente sem uma medida de normatização que seja vinculante, de pactuação permanente
entre as instâncias da federação com o zelo e a participação democrática não levará a bom efeito. Em 2016 nós tivemos a esperança de que esse processo se desdobrasse numa regulamentação complementar, mas é bom nós lembrarmos que o Plano Nacional de Educação, que felizmente foi sancionado sem qualquer veto pela ex-presidenta Dilma Rousseff, foi enviado para a Câmara em 2011 e só aprovado em julho de 2014. Para a gente entender como é complexa a tramitação e quais são os fatores que, inclusive, interagem no Congresso Nacional com a sua força de pressão sobre a formulação parlamentar. Ainda que sancionado sem vetos, esse plano enfrentou, logo depois da sanção, toda a dinâmica que levou ao golpe, e a Câmara dos Deputados, a partir de 2016, como o Senado, também se ocupou de assuntos que secundarizaram essa discussão principal. Vamos nos lembrar que nesse mesmo contexto do golpe, criaram a Emenda 95, que interdita o cumprimento da meta de financiamento da educação, aprovaram, além da Emenda 95, no ano seguinte, a reforma do ensino médio, que promete fazer uma migração de recursos enorme da escola pública para o setor privado, com a fragmentação do currículo, tal como se está apresentando. Houve uma duríssima tramitação do Fundeb, já agora, no ano de 2019 e 2020, sem qualquer iniciativa de governo, no sentido de propor qual seria o financiamento permanente nessa condição. Felizmente aí obtivemos uma vitória importante, mas também resultaram brechas que agora vem apresentando sua conta, seja dupla matrícula no ensino médio, transferindo recurso público para complemento de carga horária oferecido por plataformas digitais ou outras formas de oferta e reconhecimento pelo setor privado, em matrícula dupla com a escola pública e concorrente com a escola pública, o que é lamentável. Agora mesmo os vouchers propostos para a aquisição de vagas em creche e pré-escola no chamado Auxílio Brasil, sem qualquer critério que seja definido no sentido de assegurar que seja uma instituição que assegure gratuidade, universalidade de acesso, não discriminatória em relação à confissão religiosa, estado civil, orientação ou composição familiar, por exemplo, para mencionar algumas coisas. E, evidentemente, essas forças todas estão em permanente atuação, no sentido de que fazer pressão local sobre prefeitos e governadores pode ser mais eficiente do que ter uma regulamentação nacional e um pacto nacional que fortaleça a oferta pública. Estamos no cenário, portanto, de fortíssima disputa. A educação e a saúde batalham muito para manter os recursos vinculados permanentemente ameaçados. E, recentemente, estamos observando aí a tramitação tanto da PEC 23, essa que dá o calote, né, nos recursos que são devidos pela União aos estados e municípios para o financiamento do ensino fundamental, ainda do período do governo do Fernando Henrique Cardoso, e junto com ela uma série de outras iniciativas que vão apresentando a possibilidade de transferência progressiva desses fundos ao sistema privado não regulamentado. Agora mesmo querem colocar as escolas chamadas comunitárias numa condição de que ela não seja considerada privada, para efeito de disputar fundo público, para nós entendermos. Projeto que tramita também no Senado em paralelo a esse tema. Então, seguramente, nós teremos que dar muito calor e muita atenção ao que vem sendo discutido no Congresso Nacional, em ambas as casas, porque em lei complementar, o que se afirmar necessita de voto qualificado, e significa um grau de permanência e de dificuldade de alteração futura bastante grande. Há um acento, no meu entendimento, bastante exagerado nas formas de contratação de serviços, inclusive criando ou autorizando formas que hoje não estão concebidas na legislação nacional, entre transferência de recursos públicos da União, dos estados e dos municípios com instituições privadas. Tem diversas formulações, inclusive autorizativas, em lei ordinária. Então, é bastante delicado o tema que nós precisamos tratar e seguramente não poderá ser no assodamento nem pré-eleitoral, nem nesse afã de avançar sobre recursos públicos que estão cada vez mais escassos. Professor, a criação do Sistema Nacional de Educação é muito mais do que apenas a aprovação de uma lei com esse fim. Ainda que, sabemos todos, ele não existe, não tem como existir sem uma lei. Portanto, além da aprovação de uma lei, o que mais é necessário fazer para que o Brasil possa, de fato,
ter um Sistema Nacional de Educação? Bom, conforme a gente já comentou, Francisco, o Sistema Nacional está vinculado a um plano nacional. Ele não existe apenas para acrescentar burocracia. Ele é fundamentalmente um aparato operativo de efeito vinculante, portanto obrigatório, para as 3 esferas de governo, no sentido de assegurar que nós alcancemos as metas e estratégias definidas e pactuadas em lei federal, derivadas de conferências com participação da sociedade civil desde o nível municipal até o nível nacional. Isso é constitutivo do sistema obrigatoriamente, com a oferta regulada, acompanhada e avaliada por conselhos e por instituições públicas, conselhos de estaduais, municipais e o Conselho Nacional de Educação, por instituições responsáveis por avaliação, como é o INEP, que tem um papel super relevante e que veio crescendo muito na sua credibilidade nacional e internacional, e agora está ameaçado, inclusive institucionalmente. Então, as ferramentas também de formação continuada, sobretudo as universidades e o seu vínculo na formação dos profissionais da educação, de formação profissional, técnica e tecnológica para a formação da força de trabalho necessária ao desenvolvimento nacional, tem um diálogo direto com os ambientes do reconhecimento da diversidade cultural, da nossa memória histórica, tão fundamentais para que a educação cumpra o seu papel social, a sua responsabilidade na história contemporânea. E, evidentemente, essas atenções são importantes. Criar os instrumentos de relação que sejam também transparentes, que possam ter o acompanhamento da sociedade civil em distintas instâncias de regulamentação e fundamentação, e que valorize a unidade escolar, o centro educacional, o instituto concretamente, os campi das universidades e dos institutos de formação tecnológica, como sendo o espaço próprio de realização do direito à educação, com exercício de autonomia pautado, evidentemente, por diretrizes nacionais, por normas que sejam validadas, por acompanhamento e controle, mas que não abafe a iniciativa própria. A escola não é um lugar onde se ofereça um cardápio já pré-definido por plataformas digitais multiempresariais gigantescas, com serviços caros, que simplesmente anulem a relação com a comunidade local, a relação com as contradições próprias de cada história regional e nas relações com aquela comunidade do entorno, que são tão fundamentais na definição de qual seja o processo educativo, qual seja a necessária e imperativa vinculação entre processos educacionais desde a creche até a pós-graduação com o seu entorno. Então há muito que se fazer adiante e valorizar cada vez mais a participação social, o envolvimento da comunidade, da sociedade civil nesse aspecto, como também a valorização dos profissionais de educação. Todos nós sabemos que, isso está diagnosticado em qualquer estatística nacional ou estrangeira, que os profissionais de educação no Brasil têm empregos ainda precários, recebem pouco mais da metade de profissionais do que recebem profissionais de igual escolaridade e formação em outros setores, tanto da economia como do poder público, e essas situações não podem continuar assim. Como também é agravada a situação de pobreza da nossa população estudantil e de suas famílias, e que evidentemente colocam em relevo papéis importantes de assistência estudantil, desde a educação obrigatória até o nível superior, e de progressiva vinculação com a capacidade de exercício da autonomia de trabalhadores e trabalhadoras quando em processo formativo, a partir dos 16 anos, como vê a formulação legal brasileira, em processos de estágio, de qualificação, até mesmo a garantia do pleno emprego e de salários decentes para essas famílias e para os estudantes numa perspectiva de futuro que aponte melhores possibilidades do que nós temos hoje. O Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados, parece ter os parlamentares mais conservadores desde a redemocratização. Nesse ambiente político, o Sistema Nacional de Educação a ser criado não pode expressar esse conservadorismo? O que então é necessário fazer para que o sistema seja um instrumento eficaz a serviço da educação de qualidade para todas as brasileiras e todos os brasileiros? Bom, primeiramente o Congresso conservador é resultado dos processos eleitorais que vivenciamos a partir do golpe, do tudo que significou, a partir de 2014, a desconstituição da representação da sociedade civil, o desmonte dos direitos trabalhistas, da representação sindical,
processo de fragmentação dos contratos de trabalho, de dissolução de direitos, e evidentemente isso reflete também numa aspiração de ódio a tudo aquilo que significasse processos inclusivos, garantias de direitos, superação de desigualdades, que foi o período vivenciado em momentos distintos, mas com muito mais intensidade a partir de 2003, com a ascensão de governos democráticos populares eleitos pelo povo brasileiro, em contradição com uma base oligárquica ainda muito presente no Congresso Nacional, que voltou com mais força agora do que tinha em 1988. Hoje o Centrão, por exemplo, que foi um ponto de equilíbrio fundamental para a definição da Constituição de 1988, atua de maneira muito consistente na destituição daquelas conquistas de 1988. Não é o seu primeiro intento. O governo Collor também representou uma afronta aos princípios constitucionais afirmados anos antes na Constituinte de 1988. Mas o contexto do Congresso Nacional é efetivamente muito preocupante. É óbvio que ninguém tem uma mega expectativa de que esse Congresso colocará numa lei de sistema tudo aquilo que hoje já é diagnosticado como indispensável. De todo modo, o avanço na configuração de responsabilidades públicas, algum tipo de atenção, como disse, que está carente nos dois projetos que tramitam como substitutivos nas duas casas, na relação público e privado, na relação entre educação básica e educação superior, e na preservação de recursos públicos, demandarão sempre uma atenção muito vigilante da sociedade civil. Nós não podemos aqui ter como dilema principal regulamentar porque é este Congresso e não regulamentar porque é aquele Congresso. A regulamentação é necessária, ela é um ponto de inflexão importante para a consolidação do plano e deve entrar na dinâmica dos debates da sociedade civil, seja neste ano ainda que está finalizando, mas principalmente no ano que vem, com perspectivas eleitorais, com a realização da CONAP, da Conferência Nacional Popular de Educação, concorrendo com a conferência oficial do governo autoritário do capitão presidente, e evidentemente isso será muito importante para a definição dos marcos que definirão quem serão os eleitos no ano de 2022. Estou me referindo também à composição das eleições parlamentares, que no caso brasileiro ainda não alcançaram, do ponto de vista da percepção popular, a importância que devam ter. O Congresso Nacional hoje realiza com o Centrão à cabeça das duas casas o que a gente chama de presidencialismo, e efetivamente comandam a nação. O combate, por exemplo, ao orçamento secreto é fundamental. Não há como realizar o direito à educação universal, laico, público, gratuito, combatendo toda forma de discriminação e superando toda forma de desigualdade, com a dinâmica política que nós temos hoje. E efetivamente nós desejamos muito que qualquer que seja a regulamentação, se ocorrer, ela tenha a participação popular como uma referência importante. Isso não se faz sem movimento, isso não se faz sem rua, isso não se faz sem ruído, sem pressão, e é o que a sociedade civil está se preparando para fazer, seguramente. Professor Carlos Abicalil, quero encerrar nossa conversa lhe agradecendo pela verdadeira aula sobre esse tema, pedindo para o senhor fazer suas considerações finais e deixando aqui o convite para que o senhor possa voltar mais vezes ao nosso programa. Então, Francisco, como você falou, o Sistema Nacional de Educação tem que tratar desde assuntos como a disposição da merenda, e veja que 26% da população infantil do Brasil hoje não cumpre 3 refeições ao dia, para a gente entender o nível de empobrecimento. Nós estamos com o recorde de desempregados. Então, tratar da merenda escolar é tratar do sistema de educação. Tratar da nutrição saudável também é tratar do sistema de educação. Tratar do livro didático, tratar do material de formação continuada, tratar do acesso à internet, inclusive fornecendo os equipamentos para que famílias e profissionais de educação tenham acesso à banda larga e às inovações tecnológicas, é tratar do sistema de educação. Tratar de que creche e pré-escola estejam disponíveis em todos os bairros e nos assentamentos e nos distritos é outro aspecto fundamental, assim como tratar a internacionalização da oferta universitária, os programas de cooperação em ciência e tecnologia, e retomar para o Brasil aquele espaço que ele teve de soberania nacional e de expressão global que nós vivenciamos durante mais de uma década, com o programa Ciências Sem Fronteiras, para mencionar um exemplo, com o Pronatec, a qualificação profissional de nível médio massiva para os profissionais, para trabalhadores e trabalhadoras, inclusive com acesso gratuito, e efetivamente a vinculação com um patamar de uma sociedade que mereça ser chamada de democrática,
garantindo o Estado de Direito, garantindo a diversidade, a pluralidade, que são riquezas do Brasil, e um espaço de expressões culturais sem censura, sem discriminação de nenhuma parte, uma escola que seja includente, que cada vez mais esteja disposta a ter o espaço e o tempo integralmente dedicados à realização da autonomia cidadã de todas as pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro na Educação em Destaque. Vamos à dica da semana. A Universidade Federal de Roraima está organizando e vai sediar a 7ª reunião equatorial de antropologia, que terá como tema Migrações, Deslocamentos e Diásporas, Violações de Direitos. O evento será realizado de modo online de 25 a 29 de abril de 2022. E estão abertos os prazos de submissão de propostas para grupos de trabalho e inscrições de participantes. As propostas de GTs devem ser enviadas até o dia 10 de janeiro de 2022 e as inscrições de participantes estarão abertas até o dia 15 de abril. Você pode ter mais informações e se inscrever pelo site da Universidade Federal de Roraima. A intenção das inscrições feitas desde já é montar uma programação composta por uma conferência de abertura e outras 6 durante o evento. 50 grupos de trabalho estão sendo organizados, 15 mesas redondas, das quais 4 destinadas aos quilombolas, indígenas e imigrantes, 8 fóruns especiais, mostra fotoetnográfica, mostra de etnodesenho, sessões de filmes etnográficos e lançamento de livros estão previstos para esta reunião. O evento também receberá a apresentação de trabalhos de estudantes de graduação no formato de pôsteres, videopôsteres e podcasts com até 5 minutos de duração. A reunião equatorial de antropologia é um evento internacional e de grande repercussão na área das ciências sociais. Então é isso aí, fique atento aos prazos e datas e, se for do seu interesse, participe deste que certamente será um grande evento. E nós estamos chegando ao final do nosso programa, que eu espero que você tenha gostado. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, como esse verdadeiro curso que nós tivemos aqui hoje com o professor Carlos Abicalil. Mas, como você sabe, esse programa não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Falo aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindedutec, e o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifespar. Você também pode apoiar o nosso podcast e para isso é muito simples, é só procurar por Educação em Destaque no Instagram, no Facebook, no YouTube e seguir então o nosso perfil, seguir aí o nosso canal no caso do YouTube. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana e se você, ouvinte aqui do podcast, vai prestar o Enem nesse final de semana, boa sorte aí e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!